Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos. Antes de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, eu quero mais uma vez alertar a igreja: consagrem vossas vidas. Jesus Cristo está voltando, o arrebatamento se aproxima, nós precisamos estar na presença de Deus em santidade para que possamos reinar com Ele eternamente. Amém, queridos? Também quero agradecer a Deus e a você que está nos ouvindo pelo ano de 2023. Nós estamos aqui já próximo de adentrarmos no ano de 2024 e desejar a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, a você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, mas eu creio que agora em 2024 o Espírito de Deus já está trabalhando no seu coração e certamente você vai confessar Jesus com seus lábios, vai ter uma vida, vai ter o seu nome escrito no livro da vida, melhor dizendo. Amém? Então vamos aqui para a palavra de Deus que se encontra no livro de Levítico, Antigo Testamento, no capítulo 6, no verso 8, uma passagem até bem conhecida da igreja. Vamos fazer algumas considerações aqui para entendermos que o Espírito Santo quer falar conosco neste momento. Levítico 6, verso 8 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meus amados irmãos, uma palavra, como mencionei no início, bem conhecida até da igreja. Nós já ouvimos diversas ministrações sobre esta passagem, Levítico 6, verso 8. É bom que nós atentarmos que Levítico situa-se no Antigo Testamento, né? E o Senhor, Ele vai determinar ali para Moisés, né? Para Arão, para os filhos de Arão, que eram os sacerdotes responsáveis por gerir as ofertas, a forma como ele gostaria que o holocausto fosse apresentado, fosse queimado. Primeiro, o que é o holocausto? O holocausto é a oferta. Vamos supor, um animal, um boi, né? Quando ele era queimado em holocausto ao Senhor, ele era queimado por completo. O holocausto não se tirava nada, ele era queimado por completo, mostrando assim obediência, dedicação total a Deus. Então ele era todo consumido na presença do nosso Criador, diferente de outras ofertas. As ofertas queimadas, por exemplo, que era apresentada a Deus, parte dessa oferta era dada aos sacerdotes, aos levitas, né, que ali ministravam no templo, ministravam nessa época ainda no tabernáculo. Tá? Então é bom nós entendermos que tem partes aqui no Antigo Testamento, né, que falam direto conosco, com a igreja, que se nós fizermos uma relação desta exigência de Deus para nós hoje como igreja, algumas coisas vêm nos confrontar, vêm nos fazer entender o que Deus Ele quer hoje da igreja. Quando eu falo que tem partes que tem no Antigo Testamento que
cabe a nós, como igreja, também seguirmos, não são os costumes em si, não é a prática em si, que hoje a igreja não vai oferecer holocausto, a igreja não vai oferecer sangue de animais no altar, não tem como, né? Essas práticas não. Mas se nós olharmos, né, espiritualmente para as exigências que Deus está fazendo aqui para Arão e seus filhos, e nós aplicarmos hoje, nós como igreja, nós vamos entender espiritualmente o que significa cada parte, cada atitude, cada cobrança que Deus fazia, que Deus fez aqui para Moisés, para Arão e seus filhos. Tá? Veja bem, falou o Senhor a Moisés, dizendo, da ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo no altar arderá nele. Né? É bom nós entendermos que aqui a vida do sacerdote era dedicada, como nós falamos, em oferecer a oferta, os sacrifícios do povo. Então, o sacerdote ele tinha esta missão. E outra coisa que é interessante, aqui no 10, o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Veja bem, que ao oferecer um sacrifício, o sacerdote, ele colocava as suas vestes de linho. O linho na Bíblia, amados, significa santidade. Você não vai oferecer um sacrifício, né? Deus não admitia alguém oferecer um sacrifício sem estar em santidade. E nós sabemos que na antiga lei, no Antigo Testamento, né, se um sacerdote oferecesse, né, um sacrifício a Deus, se não estivesse em santidade, certamente que pagaria com a vida. Deus ele era extremamente rigoroso quanto a isso, né? Muito rigoroso quanto a isso. Então, a veste de linho significa santidade. E lembrem que eu falei para vocês ainda há pouco, que hoje nós, como igreja, nós também precisamos oferecer sacrifícios a Deus, né? Estando em santidade. Por mais que hoje tem muitas pessoas que confundem, pastor, hoje está tudo fácil, né? Nós estamos vendo aí um evangelho sendo pregado, nos comportamentos dentro da igreja, irmão, pessoas envolvidas no mundo das drogas, pessoas envolvidas na prostituição, pastores envolvidos com mulheres dentro da igreja, com amantes dentro da igreja, né? Mas estão lá pregando, estão lá, né? Sendo usados por Deus, orando, e pessoas sendo libertas, e muitas pessoas pensam, mas está tudo ok, porque hoje vivemos pela graça, né? Jesus Cristo é só amor, né? Nós estamos vendo casais homossexuais oferecendo, entregando Santa Ceia dentro da casa de Deus, né? E está tudo ok, não, porque Deus é amor, irmãos. Deus, ele é amor, sim, só que ele não compactua com o pecado. Você vai ver que Deus, ele é tão amoroso para conosco, né, que na antiga lei, como falamos, ele era extremamente rigoroso. Você vai ver que ele vai enviar profetas para alertar o povo de Israel, alertar até mesmo nações, né, ímpias que não conheciam a Deus, né, como o Egito. Mandou praga ali sobre o Egito, porque Deus ele quer que o povo, quer que o homem, melhor dizendo, que o homem o reconheça como Salvador. O objetivo de Deus é salvar a todos. Este é o objetivo de Deus. Mas se o homem ele não deseja, o Senhor sempre lhe manda um flagelo, né? Ele manda algo para alertar o povo, dizendo, eu estou aqui, eu estou no controle de todas as coisas. E nós não estamos vendo esse arrependimento. Por último, ele vai mandar o seu Filho Jesus Cristo, ele vai encarnar no seu Filho Jesus Cristo, que Jesus era o próprio Deus, vem habitar entre os homens, vai ser traído, né? Vai ser enganado, vai ser maltratado, por fim vão matá-lo. Ele dá o seu corpo, o seu sangue ali na cruz do Calvário, para quê?
para que nós entendêssemos que Deus, Ele é amor, Ele é amor. Ele é amor, sim, mas também Ele é justiça. Também Ele é justiça. Vai chegar o dia que Ele virá, Ele não virá mais como o Cordeiro de Deus. Ele virá agora como juiz, Ele virá para reger o mundo. Ele virá para estabelecer uma nova era nessa terra. Então, enquanto nós pudermos, enquanto nós tivermos a oportunidade, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Coisa que muita gente não está entendendo. Coisa que, infelizmente, muitos não compreendem este amor de Deus, este chamado de Deus. Tem pessoas que dizem que a religião não salva. Querido, não é religião. Não é a religião que vai te salvar, não é a religião. Muitas pessoas abrem a boca e dizem: minha religião não proíbe nada. Não é a religião que proíbe. Mas quando você entrega a sua vida a Deus, quando você santifica a sua vida a Deus, há uma transformação. Você é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Quando você abre o seu coração a Deus, o Espírito Santo ele te regenera. Ele muda a história da prostituta, do assassino, do mentiroso, do adúltero, da adúltera. O Espírito Santo lhe regenera. Ele muda a forma de pensar, o caráter da pessoa. O Espírito Santo ele tem esse poder. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja, quando olhamos para o nosso grande apóstolo Pedro, aqueles homens que acompanhavam ali Jesus, aqueles 12, né? Porque muitos outros acompanharam a Cristo, mas aqueles 12 que foram ali escolhidos, né? Fora Judas, que este não teve salvação, este não quis a salvação, né? Mas os demais eram todos homens rudes que não conheciam a Deus e foram transformados a partir do momento que o Espírito Santo ali em João 20 foi soprado sobre eles. Então observe, meus amados irmãos, que ao oferecer algo para Deus, nós precisamos estar em santidade, porque hoje, vou comparar aqui com a igreja, aqui em 1 Pedro 2,9, né? Vamos comparar aqui com a igreja, o que o apóstolo Pedro ele vai escrever na sua primeira epístola. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja bem que Pedro, ele vem nos alertar, ele vem nos mostrar aqui que nós somos os sacerdotes. Hoje, nós somos os sacerdotes. Não há mais a necessidade de você oferecer, como nós falamos, animal em holocausto, oferecer sangue. Não. Porque nós somos os sacerdotes, irmãos. Porque nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vós sois o templo de Deus. Né? Então Deus hoje ele habita em nós na nova aliança. O Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, irmãos, prestemos atenção, não é a roupa de linho que vai nos santificar, mas eu sou santo porque o próprio Deus habita em mim. Eu não preciso botar uma roupa de linho. Eu não preciso me cobrir dos pés à cabeça para mostrar que eu sou santo. Não, eu devo ser santo em todo momento, em todo proceder. Santo no meu trabalho, santo na minha casa, santo na rua, santo na faculdade. E eu preciso ser santo, irmãos. E nos parece que hoje ser santo se tornou pecado para a igreja atual. Quando o irmão santifica a vida, por que quer ser santarrão? Se o irmão anda de forma adequada, não mostrando o seu corpo, é porque é o santarrão, é a santarrona. É assim que é chamado aquele que verdadeiramente tem noção, tem a consciência de que é templo do Espírito Santo.
Então vejam, observem que esta ligação do Antigo com o Novo Testamento sempre haverá. Vamos aqui. O sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto do altar. Então, nesse procedimento todo, ele vai colocar o holocausto, né? Acabou, tira a cinza do holocausto, coloca do lado do altar, depois despirar suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Então, o sacerdote, ele tirava todo o seu linho, porque na hora do sacrifício, na hora de apresentar o holocausto, de oferecer o holocausto a Deus, ele estava em santidade. O holocausto foi consumido. Ele tirava suas vestes de linho, né, que simboliza a santidade. A cinza já estava do lado. Ele botava outras vestes para não contaminar, tirava aquelas cinzas e levava para fora do altar. Ou seja, o pecado que simbolizava ali, né, o holocausto, quando você oferecia a Deus. Então, aqueles restícios não podem ficar onde há santidade. Levava para fora, para bem longe do altar. Tirava do arraial. Irmãos, então, mais uma vez aqui, voltando para nós como igreja. Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, dizendo assim, em 2 Coríntios 5,17, se não me falha a memória, 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, meus amados irmãos. Então nós não podemos deixar que as coisas que passaram pelas nossas vidas, aqui, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós não podemos deixar que as cinzas do nosso pecado, aquilo que nos fez tão mal, aquilo que nos afligiu por tantos anos, venha novamente atrapalhar essa nossa nova vida com Cristo, venha atrapalhar a nossa trajetória com Cristo. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de apontar o dedo para o nosso passado, apontar o dedo para aquilo que fizemos, falar, agora quer ser santo, depois de ter feito isso, aquilo, ainda não entenderam que Jesus Cristo, certa vez, falou que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Que o que passou, passou. Mas agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos ser santos. Nós não podemos deixar que o desejo à prostituição, que o desejo às drogas, que o desejo às bebidas, a corrupção que existe no mundo venha atrapalhar a minha trajetória com Cristo. É botar essas cinzas longe e não ficar olhando para elas. Já foi consumido. Jesus Cristo já pagou nossos pecados na cruz do Calvário. Não há mais acusação sobre nós. Romanos, aqueles que foram justificados por Cristo não tem mais acusação sobre nós. Por isso que as cinzas são colocadas longe do que é santo. Agora nós temos que seguir em santidade, irmãos. Infelizmente não é isso que nós estamos contemplando, não é isso que nós estamos vendo. Quantas pessoas, quantos irmãos que estavam pastores, eu não vou falar que estava dentro da igreja não, Amém Brasil, eu estou falando de liderança, pessoas que estavam dentro da casa de Deus e voltaram ao pecado, à prostituição, às drogas, pessoas que não resistiram. Irmãos, nós precisamos oferecer o nosso sacrifício a Deus, o nosso louvor a Deus em santidade. Lembrando que o altar hoje é o nosso coração. É daqui que vai sair a verdadeira adoração a Deus. Os nossos lábios vão proferir o que o nosso coração ele está cheio de um verdadeiro louvor a Deus.
E assim, certamente, que o inimigo das nossas almas, ele vai olhar e vai dizer: aqui há um verdadeiro adorador, então eu não vou tentar contra ele. Nós precisamos fechar as brechas, irmãos. Nós precisamos santificar verdadeiramente a nossa vida. Veja bem, o 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Isso aqui é maravilhoso. Então, qual é a função do sacerdote aqui? É manter o fogo aceso. O sacerdote, ele não pode descuidar do fogo no altar. Nós falamos antes que tem muitos irmãos que caíram, pastores caíram na tentação. Irmão, o fogo no altar, ele precisa estar aceso. A chama do Espírito Santo em nossos corações precisa estar acesa. Dons não salva ninguém, não livra ninguém da tentação. Cargo em igreja não livra ninguém das tentações. Dinheiro não vai livrar ninguém das tentações. O reconhecimento público não vai livrar ninguém das tentações. Aprendam isso, irmãos. Às vezes há um ativismo, você se preocupa muito em aparecer que é santo, mas não tem uma intimidade com Deus. Está dizendo aqui que o sacerdote ele tinha todos os dias de alimentar o fogo no altar. Não pode apagar o fogo. O fogo simboliza o Espírito Santo na nossa vida. Se eu deixar de ler Bíblia, se eu deixar de orar, se eu deixar de jejuar, se eu deixar de pregar, de entregar a palavra de Deus, certamente que o fogo vai se apagar. E eu vou voltar às tentações. Eu vou voltar porque o diabo ele sabe de onde nós viemos. Ele sabe o nosso passado. Então cuidado com o fogo, sacerdote. Lembre lá 2 Pedro 2,9 que nós lemos ainda há pouco. Nós somos o sacerdócio vivo, o sacerdócio real. Nós somos agora os responsáveis pela nossa adoração, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então cuidado com o fogo, irmão. Cuidado com o fogo, irmão. Não é o fogo estranho, é o fogo do Espírito Santo que tem que estar em nossos corações. Se extinguirmos o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que vai ficar bem difícil. Ou melhor, impossível ter uma vida em santidade com Deus. Para finalizar aqui, o 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais uma advertência. O fogo arderá continuamente, não se apagará. Então, você que está ouvindo esta mensagem, você que está certamente acompanhando na palavra de Deus, né, essas palavras que estão sendo ministradas aqui através do Espírito Santo, irmãos, vamos cuidar da nossa santidade. Vamos cuidar daquilo que estamos oferecendo a Deus. Os escândalos têm que ficar fora da obra de Deus. Jesus está a caminho para buscar a sua igreja. Eu acredito piamente que o arrebatamento se aproxima a passos largos e nós precisamos estar atentos. Não há tempo para brincadeiras. Nós não queremos ser vistos como o apóstolo Paulo fala lá em uma das cartas a Timóteo, como Janes e Jambres, né, aqueles homens que contendiam contra Moisés. Nós não queremos fazer parte do inferno, sermos agentes do inferno dentro da obra de Deus. Nós temos que ser servos do Cordeiro, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho genuíno. Nós temos que procurar agradar mais a Deus do que aos homens. Primeiramente a Deus. Deixar os interesses de lado, deixar as promessas de lado que o homem tem nos feito e guardar a promessa da vida eterna, que esta foi a promessa que Jesus nos fez. 1 João capítulo 2, verso 25.
Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Porque não levaremos nada dessa terra, irmãos. Vamos oferecer um sacrifício a Deus genuíno. Vamos oferecer um sacrifício baseado na santidade, que certamente Deus receberá. Amém? Então eu vou estar orando por esta palavra, vou estar orando por você nesta manhã, pedindo para que Deus venha nos abençoar, nos conceda um ano de 2024, um ano de vitórias, de bênçãos, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, meu Deus, por este momento onde estamos aqui, Senhor, te louvando, ministrando, Senhor, a tua palavra, a luz do teu Espírito Santo. Meu Deus, que tu venhas abençoar os teus servos, que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que, Senhor, haja uma adoração verdadeira, Senhor, nossa para ti. Que o Senhor venha tirar todas as impurezas do nosso coração, o Senhor venha repreender a cobiça, a ganância, a corrupção, a prostituição, a mentira, Senhor, para que possamos fazer o que temos que fazer, meu Pai, de forma agradável, que aquilo que oferecemos a Ti, Senhor, meu Pai, possa chegar à tua presença como um cheiro de incenso suave, Senhor. Que o Senhor ouça nossas orações, que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que, meu Pai, estejamos prontos para quando soar da última trombeta, nós possamos estar contigo na glória. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta mensagem. Eu peço que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã, este jovem, esta criança que está ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a parte de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus Cristo está voltando e Ele te ama. Amém.